às vezes o que eu acho, né, que é o maior problema aí que a gente é quanto mais a gente acredita que não existe essa possibilidade de ter ganhos no mercado financeiro, mais a gente quer desafiar o mercado, né, para que a gente consiga aí uma consistência. Só que assim, todos nós, o nosso objetivo aqui é obter lucro. Às vezes a gente fica um pouco meio confuso, mesmo sem perceber, às vezes pode gerar uma certa confusão, porque às vezes a gente tem mais satisfação em conseguir voltar para o zero a zero, ou conseguir recuperar uma perda aí de tempos, ou ficar atrás de uma perda que a gente tem há muito tempo, e isso gera um determinado prazer, do que, na verdade, a gente olhar para o lucro, né? Então, isso é um pouco da distorção dos nossos objetivos, mas o nosso objetivo aqui é realmente ter lucro. Só que existem três fatores que eu queria compartilhar com vocês hoje, que faz a gente errar um pouco nesse objetivo, que faz a gente perder de vista o nosso objetivo. Um deles é o senso de urgência. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês. O outro é o excesso de autoconfiança e, claro, que não poderia faltar a ansiedade. Quando a gente fala um pouco sobre o senso de urgência, né, quando a gente está lidando com o senso de urgência, a gente acaba não percebendo que ele está presente, mas eu vou ilustrar aqui para vocês, dar um exemplo de uma situação onde o senso de urgência certamente se faz presente, mas a gente não consegue perceber os efeitos que ele causa. Por exemplo, eu querer muito provar para alguém ou alguma situação que esse negócio dá certo e que eu posso sobreviver disso. E eu vou dar um exemplo, assim, vamos imaginar que eu tenha apostado todas as minhas fichas, e aí quando eu digo fichas, são todos os meus recursos que eu obtive aí durante um certo tempo da minha vida, abrir mão da minha vida profissional, né, que eu tinha aí no mundo seletista ou como empresário, para viver do mercado financeiro. E agora, isso, ao invés de tornar um alívio ou algo que realmente me faça ter ganhos com tranquilidade, acaba se tornando um peso, porque eu tenho que provar para minha família, eu tenho que provar para amigos, eu tenho que provar para os meus devedores que esse negócio dá dinheiro. Então, acaba que vira muito mais uma pressão do que, de fato, uma realização profissional. Quando a gente está numa situação parecida com essa, não necessariamente que seja essa, mas uma situação parecida com essa, eu posso estar vivendo não um senso de urgência, sem mesmo me dar conta disso. Uma outra situação que pode dar a entender um senso de urgência é quando eu, eu sei que se eu estou montando uma negociação, uma operação, independente do tempo gráfico, eu estou montando uma negociação e eu fico pensando, eu não posso tomar stop, porque esse stop vai me prejudicar financeiramente. Mas eu estou apostando, porque se eu tiver esse ganho, ele vai me ajudar em muitos setores. Então, pessoal, por mais que a gente tenha feito isso algumas vezes, mas isso denota um senso de urgência. Eu arriscar mais do que eu posso para ganhar aquilo que eu preciso. E isso, geralmente, a gente pode associar a uma aposta. E isso não, aqui onde nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo aqui, não pode, em hipótese alguma, passar nessa perspectiva de aposta, de jogo. Assim, algumas pessoas podem até falar que isso aqui é um jogo, mas por desconhecimento que nós estamos, por desconhecer que existe um fundamento, que existe uma técnica, que existe um gerenciamento de risco e existe uma alta necessidade de controle emocional. Então, as pessoas que desconhecem esse outro lado, ou as pessoas que até conhecem esse lado, mas arriscam tudo isso, estão agindo ou interpretam a situação de ser trader como uma aposta. Nós temos exemplos aqui na sala, né, de pessoas que vivem disso e que falam é possível, mas a gente tem que ter total
entendimento do que está acontecendo com a gente naquele momento, para a gente conseguir lidar com a situação da forma devida. E uma das maneiras, né, uma das questões que fogem aos olhos dos traders e faz com que eles percam dinheiro é o senso de urgência, tá? É, é aquilo, alguém que esteja passando por uma situação de eu me recuso a voltar a trabalhar para aquela empresa, então eu tenho que fazer isso aqui dar certo de qualquer jeito. A intenção, ela é ótima, a intenção é maravilhosa, mas a forma como ela está se construindo e a carga emocional que ela vai fornecer para você, ela é destruidora, ela pode ser avassaladora. Esse é o primeiro fator que eu gostaria de trazer para vocês, que é um dos erros mais comuns no trade, o senso de urgência. O segundo que eu gostaria de trazer para vocês é o excesso de autoconfiança. E geralmente parece uma maldição, vamos dizer assim, mas quando a gente tem um excesso de autoconfiança, geralmente é quando a gente está começando as negociações, que a gente começa a ganhar dinheiro, não sabe nem mesmo como se ganhou, por que ganhou, mas a gente está ganhando. E a gente começa a olhar para esse mercado com um olhar de, não é tão difícil quanto parece, não é tão difícil quanto falam. E a gente não sabe bem por que está conseguindo ter aquele sucesso numa situação onde a maioria dos testemunhos é de tristeza, frustração e derrota. Aí vem aquela confiança exacerbada, ou na gente, ou no mercado, ou na estratégia. É claro que nós temos e devemos confiar na nossa técnica. Esse é o ponto-chave para que a gente comece a desenvolver um bom controle emocional, é confiar na técnica. No entanto, o excesso de confiança traz algumas atitudes na gente que não são ideais, não ajudam em nada, muito pelo contrário, atrapalham o nosso desenvolvimento, o nosso autocontrole, o nosso controle emocional. É quando, por exemplo, a gente percebe que uma determinada situação, porque assim, eu posso estar errado, eu posso estar errada e ainda assim ter ganho. Vocês entendem isso? Aí é que está o problema, aí é que pode ser a ponta do excesso de autoconfiança. Porque eu tenho quase certeza, a partir do momento que a gente fala, eu tenho certeza, aí já começa a ter um erro, aí já começa a transbordar a questão da nossa autoconfiança. E quando a gente começa a ter certeza das coisas e elas vão e se confirmam, aí é só questão de tempo para a gente perder a mão, perder o caminho, porque aqui a gente não tem confiança de nada. O que nós fazemos aqui, na prática, e bem de forma simplista falando, é que a gente identifica um determinado padrão e a gente tenta criar uma estratégia para que, quando aquele padrão ocorrer, a gente tire uma pequena porcentagem ali para que a gente vá construindo a nossa vida no mercado financeiro. Mas em nenhum momento a gente está falando de certeza. Nesse contexto que eu trouxe, nós estamos falando de possibilidades e probabilidades. E daí a dificuldade quando vem a perda da gente conseguir administrar, porque a gente começa a confundir a nossa competência, porque geralmente quem tem esse excesso de autoconfiança acredita muito em si. E quando tem algum erro, alguma perda significativa, essa pessoa acredita que aquela perda está diretamente relacionada com o ego dela, com a personalidade dela, com a competência dela. E na verdade não é. Por quê? Porque desde o começo foi construindo algo em cima da sua competência, né? Do que acha de si, e não exatamente como eu expliquei agora há pouco. Olhar para os padrões, construir uma técnica que se encaixe no padrão, e quando aquele padrão surgir, eu vou e lanço a minha isca, que é a minha técnica para aquele padrão. Em nenhum momento a gente falou aqui de mim ou da minha competência ou da minha capacidade. Nós falamos de, novamente, eu repito, de possibilidades e probabilidades.
Então, aqui, quando esse momento chega que a gente tem aquele excesso de autoconfiança, que a gente acredita que a maioria das nossas análises estão corretas, é aí que começa a surgir o problema. Sempre, sempre estejam abertos a é, novas informações, novos conhecimentos e a testar, inclusive, aquilo que está dando certo. E mais uma vez eu falo aqui para vocês a respeito da ansiedade. É um assunto infinito aqui no nosso trabalho. Por quê? Porque a ansiedade ela pode se dar por vários motivos dentro do trading. Eu tenho trazido alguns deles em que situações ou momentos difíceis, eles podem ser lidos como ansiedade e que, consequentemente, gera uma falta de controle. Mas ela é muito ampla a forma como ela pode se originar em cada um de nós, né? E aí, ela pode, de repente, como todos nós sabemos, ela pode, de repente, se desenhar através de um medo de entrar em negociações depois que já teve perdas durante o dia. Por exemplo, né, o Peretti ele fala, né, da estratégia dele, que se o setup deu errado 3 vezes seguidas, o ideal é parar. E aí ele fala disso com muita convicção e com muita tranquilidade, porque ele fez levantamentos, ele fez estudos sobre isso, então ele sabe que a técnica funciona dessa forma. No entanto, se eu não tenho bem administrado isso, se eu não tenho confiança na minha técnica e nos meus estudos, a minha primeira entrada, se ela der erro, eu vejo isso com muita frequência, que muitos traders eles têm muita dificuldade em fazer a segunda entrada, quando a primeira já não dá ganho. E vice-versa. Quando a primeira dá ganho, principalmente aqueles traders que estão numa sequência de perdas financeiras, quando a primeira dá ganho, eles têm uma dificuldade enorme em entrar na segunda, porque tem medo de perder aquele pouco que fez naquele momento, porque aí existem uma série de fatores, como eu falei, que podem resultar em ansiedade. Então, esse é um dos exemplos. O outro é achar que o mercado tem que ter o mesmo ritmo que a gente, não conseguir esperar o momento do padrão aparecer, não conseguir aguardar o padrão se formar para que eu possa jogar ali a minha isca que foi preparada para aquele tipo de padrão. Isso é aquela pessoa que fica buscando operação, fica buscando entradas o tempo todo, fica buscando clicar o tempo todo. O dia até começa com alguns cliques que têm sentido para esse trader. Só que conforme vai demorando cada vez mais o padrão a surgir, mais aquele trader vai começando a buscar ali na sua mente trades anteriores, técnicas anteriores, que de repente ele está identificando naquele momento só para não ficar de fora da operação. Isso é o quê? O resultado disso é a ansiedade. É o quê? Ela vem devido ao quê? O medo de perder a oportunidade, o medo de não conseguir fazer entrada naquele dia, o medo de não conseguir estar dentro de uma negociação boa quando ela surgir. E tudo isso, por quê? E tudo isso resulta na ansiedade. Então, são vários fatores que têm causas diferentes, e a consequência desses fatores é a ansiedade que nós sofremos aí todos os dias, tá? Então, esses daí são um dos erros que eu vejo que são mais comuns, né, e que assola aí a maioria dos traders, e que queria compartilhar com vocês. Então, como eu falei, o senso de urgência, o excesso de autoconfiança e a ansiedade, eles podem ter grandes impactos na nossa vida no mercado financeiro. Se a gente pensar que se nós temos o dinheiro suficiente para negociar e aquela vez que você está errado, você pode eliminar esse valor, então isso daí é um fator que já vai te tirar de apuros. Como isso? É assim, eu tenho um certo valor para negociar ali no mercado financeiro, nos meus trades.
No entanto, se eu errar dessa vez, eu estou fora dos meus trades pelos próximos tantos dias. Isso, pessoal, quando a gente age dessa forma, isso reflete um senso de ansiedade, né? Como eu falei, ali eu estou jogando, apostando, que aí de fato é uma aposta, todo o dinheiro nessa negociação. E eu não posso ser eliminado. Aqui só tem o ganho, né? E assim, tudo bem, o ganho pode até vir, só que a minha necessidade de fazer dinheiro e de ver resultado positivo é tão grande que quando a perda vier, vai ser catastrófica, vai me eliminar de vez da negociação, né? E aí, uma perda que ela é tão grande que ela acaba apagando todos os ganhos que eu tive, todos os lucros que eu tive. E aí, independente do tamanho da posição que eu estou levando, ou independente do tamanho da perda, né? Então, eu não estou falando aqui de valores, eu estou falando do sentimento que essa perda pode trazer. Ela pode ser tão grande para mim que emocionalmente falando, não financeiramente por enquanto, mas emocionalmente falando, ela paga os lucros que eu tive. Eu começo a me sentir uma imprestável, um imprestável, por conta desse mau gerenciamento causado pelo senso de urgência. Então, sempre que nós, né, aí aqui eu deixo um alerta, sempre que nós acharmos justificativas para entrar numa negociação extremamente alavancado, fora dos meus recursos financeiros, sempre que eu conseguir encontrar uma justificativa para isso, fiquem atentos que eu posso estar sob o senso de urgência. E o que é o senso de urgência? É eu ter que fazer rápido e muito dinheiro, porque senão eu vejo essa minha oportunidade, que eu estou enxergando como única, que não necessariamente seja, se acabando, se esvaindo, derretendo nas minhas mãos. Está indo embora a minha única chance no mercado financeiro. Então, muito cuidado com isso, com o senso de urgência. E o excesso de autoconfiança, pessoal, ele vem de que forma? Quando eu ignoro a importância de conhecer os meus limites, e os meus gatilhos. É como se assim eu soubesse que aqui eu vou agir de determinada forma e que é só racional, é só matemática e é só cálculo. E na verdade não é. É, por exemplo, um exemplo disso é eu acreditar que a minha estratégia, eu opero um determinado ativo, eu tenho uma estratégia naquele ativo e eu começo a operar um outro ativo, né? Que nem aqui a gente tem falado bastante do mercado internacional, mas eu vou para o mercado internacional sem fazer nenhum tipo de teste ou de ver como é a minha percepção e a minha estratégia para aquele tipo de mercado, vou e entro sem me preocupar se aquela minha estratégia funciona para aquele tipo de mercado, para aquele ativo. Isso é um excesso de autoconfiança. E é um dos fatores que atrapalham as negociações. É eu querer enquadrar todo, todos os ativos do mercado na minha técnica. Eu posso até adotar, como nós temos feito aqui, por exemplo, na B3, eu uso muito o padrão do Charlão, né? Que é o conceito M3. Mas, para o mercado, o mercado internacional, a gente tem que fazer alguns ajustes. Não tem como eu entrar lá, alavancada, e achar que o que eu faço aqui no índice ou o que eu faço aqui no dólar vai se encaixar integramente lá. Não, e ficar apostando nisso. Não, eu tenho que analisar, eu tenho que estudar. Por que, mas Deus, o que isso tem a ver com a minha confiança, com o meu excesso de autoconfiança ou com, tipo, eu me achar? É porque todas as vezes que eu acho que eu posso fazer algo, que eu vou com todas as minhas forças e todos os meus recursos naquilo, sem considerar o externo, isso é excesso de autoconfiança. Isso é achar que eu sou mais
ou melhor que qualquer ambiente, que qualquer outra situação ou que qualquer outra pessoa, né? É acreditar, né? Uma outra forma também é aqueles pensamentos. Eu tenho que fazer isso ou eu tenho que ser daquela forma, porque senão o que as outras pessoas vão pensar de mim, né? É, é querer ter necessidade de se exaltar a todo tempo, se mostrar o seu valor em detrimento daquele que não conseguiu atingir um determinado patamar no trading, né? Então, esses são exemplos de excesso de autoconfiança. O que eu estou trazendo aqui é sem críticas e nem julgamentos. O que eu estou tentando dizer aqui é que esse tipo de atitude, quando não identificada e não, quando a gente não consegue perceber o que esse meu comportamento, o que esse meu padrão de comportamento pode me proporcionar na tela, pode me fazer perder dinheiro. Eu posso muito bem, olha só, prestem atenção para vocês verem que não é um julgamento nem crítica. Eu posso muito bem me sentir afagado emocionalmente, né? Sentir que o meu ego está sendo massageado. Todas as vezes que eu entro aqui e falo, puxa aí, ó, já bati a meta, fiz direitinho o que eu tinha que fazer, agora fui, vazei, vou tomar minha cerveja, vou fazer meu surf, eu vou correr, eu vou nadar, vou fazer qualquer coisa. Ótimo isso para mim. Só que se eu não cuidar com isso, de repente, um determinado dia, eu posso não conseguir realizar isso, e por cobrança minha mesmo, lembre-se, por minha própria cobrança e não das outras pessoas, eu posso começar a arriscar trades, entrar em operações fora do gerenciamento, só para eu conseguir fazer aquilo que para mim, para o meu ego, é importante. Vocês entendem? Não tem problema nenhum você fazer isso, mas você tem que entender que isso pode ser um gatilho em dias de perda, que pode te jogar num dia de fúria, num dia de perdas fora do gerenciamento. É fazer, né, é, achar que tem sempre ganhos maiores e melhores que os outros, não tem problema nenhum em achar isso. O problema é quando isso passa a ser um risco para o meu patrimônio. Então, pessoal, é assim, eu já vi uma história, né, uma vez de uma mesa, o próprio mago, né, ele trabalha ali, ele vê as operações do pessoal lá da sala dele, e aí uma pessoa, ela tinha esse padrão de comportamento, de querer falar, que tirava grandes ganhos, e esses ganhos era óbvio, né, que para as pessoas que estavam ouvindo, eram ganhos que passava da média da turma, era sempre acima da média da turma, só que uma determinada vez, ele fez esses ganhos, só que quando foram olhar, ele estava tão alavancado que assim, estava desesperado, estava meio que com a corda no pescoço e tentando cada vez mais, e quanto mais tentava sair daquela situação para provar algo para ele mesmo, mais ele afundava, até que conseguiu extremamente alavancado. Vai chegar um dia que não vai ser possível, né, reaver isso. E como a gente pode evitar isso? É sabendo que eu sou uma pessoa que tem um excesso de autoconfiança, que eu gosto de ter o meu ego massageado, só que eu tenho que tomar cuidado com esse meu padrão de comportamento em algumas situações no mercado financeiro para eu não ter que sair do mercado, ser jogado fora, né, do mercado financeiro. E a ansiedade é sempre algo que a gente vai ter que lidar com ela o tempo todo. Eu costumo dar algumas estratégias, algumas técnicas de gerenciamento da ansiedade. Para cada pessoa, como eu falei aqui, isso vocês têm que ficar bem claro, o pessoal que faz parte dessa sala tem que saber de cor, né, como funciona essa questão da ansiedade, porque vocês são experts em mercado financeiro, vocês entendem como funciona isso, vocês me ouvem falar o tempo todo sobre isso, e vocês sabem que a ansiedade para não é a origem da ansiedade para um, não é a mesma origem da ansiedade que para o outro. Os sintomas podem ser iguais, mas as origens são diferenciadas. Aqui, vocês, como experts,
Vocês sabem que as origens vai depender da história de cada indivíduo e que eu posso compartilhar com o meu colega a sua dor, a palpitação, falar do medo de entrar, do medo de deixar dinheiro na mesa, só que e é bom que compartilhem isso, porque os sintomas são os mesmos. Esses exemplos que eu dei são os sintomas. Eu posso falar disso. Isso traz um certo alívio. Falar faz bem, que ajuda a gente a pensar melhor sobre a situação. No entanto, vocês como experts, vocês sabem que a origem desses sintomas, de tudo isso que eu estou sentindo, é diferente da origem de tudo que o meu colega está sentindo, mesmo que aquilo que estamos sentindo é a mesma coisa. Eu já trouxe aqui uma série de histórias para vocês em que existem razões aí que fazem com que a gente tenha determinadas atitudes ali na frente da tela. E elas não devem ser desmerecidas, desconsideradas ou ignoradas. Existe uma situação, né, que eu acho bastante interessante, que eu tenho estudado, né, que eu tenho presenciado de um sintoma de ansiedade, que a origem dele é uma pessoa que é extremamente agitada. Então, as pessoas que são aqui agitadas, né, podem aí de repente se identificar com essa situação. É uma pessoa que meio que não consegue ficar parada, assim, uma pessoa que tem foco, não consegue focar muito tempo em uma única coisa, né? Que a capacidade de concentração e foco é um pouco limitada e que isso acaba gerando uma ansiedade, porque a pessoa precisa, nós precisamos ficar ali na frente da tela esperando muitas vezes aparecer o padrão que eu acabei de falar para vocês. Mas isso para essa pessoa é um problema. E olha a origem aí, é porque eu não consigo ficar, desde pequeno, eu não consigo fazer uma única coisa só por vez. Eu não consigo ficar muito tempo numa única situação. Eu preciso de ter várias fontes de informações para eu conseguir, né? E existem pessoas assim que precisam, que é uma das formas de lidar com isso, das pessoas que têm essa dificuldade de concentração e de focar muito tempo em uma determinada coisa, a música pode ajudar essa pessoa, né? Eu mesma sou assim, às vezes eu estou aqui operando, eu estou ouvindo a sala, estou ouvindo o rádio, mas isso me ajuda a aumentar a concentração. Então, por quê? Porque a gente tem que nos entender e nos compreender. Então, o que eu quero, o que eu quis trazer aqui para vocês hoje, né? O que eu achei bastante interessante da gente conversar um pouco aqui hoje, é isso, que existem situações que são muito comuns e que são considerados erros no trading, só que são situações que dá para se prevenir e que elas representam o maior índice dos erros nos trades, né? Que é, primeiro, o senso de urgência, o meu dinheiro está acabando e eu tenho que tirar dinheiro desse negócio, por exemplo, né? É, bem resumidamente falando, né, porque nós falamos bastante sobre isso hoje, o excesso de autoconfiança, eu achar que sempre sei tudo e sei mais, e ficar, né, numa certa zona de conforto por causa disso, até que venha uma situação trágica, e a ansiedade que todos nós estamos sujeitos de uma maneira ou de outra. E aí nós temos que aprender a lidar com ela. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, tá? Trazer um pouquinho do que os maiores erros, tá?